Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o Direito Sem Juridiquês. No YouTube, mas agora também no seu agregador de podcast favorito. Então, este conteúdo aqui, além de ser um vídeo normal aqui para o YouTube, para o Direito Sem Juridiquês no YouTube, também é o segundo episódio do podcast do Direito Sem Juridiquês. Eu vou deixar o link para a página do Direito Sem Juridiquês no Anchor aqui na descrição do vídeo. E caso você ainda não siga o canal lá no podcast, ou nos podcasts, no seu agregador de podcast favorito, a partir do Anchor você pode ir para outros, eu convido você então a acompanhar o Direito Sem Juridiquês também como podcast. E o assunto dessa nossa conversa de hoje é lei natural e família. Esse é um conteúdo muito especial porque, na verdade, ele foi o conteúdo de uma palestra que eu fiz pelo Zoom para o grupo de Direito e Fé Cristã, na verdade, agora somente ABC2 Direito, é o grupo de Direito da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, por isso, inclusive, aqui deixei o símbolo aqui da ABC2 Direito aqui no cantinho, né, junto com o Direito Sem Juridiquês, acrescentei, mas eu estou, inclusive, aproveitando o conteúdo para compartilhar esse tema, essa consideração da família à luz da lei natural, aqui no Direito Sem Juridiquês também no YouTube e como um podcast, como um episódio de podcast, para também repercutir ainda mais esse conteúdo e convidar você, caso seja cristão e se interesse pela perspectiva cristã sobre o direito, convidar você a acompanhar, especialmente no perfil do Instagram, o grupo ABC2 Direito. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui no YouTube também, tá bom? Para o perfil do Instagram da ABC2 Direito. Mas vamos conversar hoje, então, sobre lei natural e família. E eu começo com uma citação. Nada melhor do que começar a abordagem da lei natural com Tomás de Aquino, né? Então, com uma citação do suplemento da Suma Teológica, a parte em que Tomás de Aquino está tratando do casamento como um sacramento, mas tem algumas coisas que vão além, que são a base, na verdade, natural desse sacramento. A visão católica do casamento é que se trata de um sacramento. Então, mas independentemente de se considerar um sacramento ou não, a visão protestante sobre os sacramentos já é um pouco diferente, né? Aqui, nessa passagem, a ênfase de Tomás de Aquino não é o sacramento em si, mas é a ordem natural, tá? Então, vamos para a leitura. Ora, neste sentido, o matrimônio é natural, porque a razão natural, ênfase aqui, duplamente nos inclina para ele. Primeiro, quanto ao seu fim principal, que é o bem da prole, pois a natureza não visa só a geração dos filhos, mas a criação deles e a sua educação até o estado de ser humano perfeito, que é o estado de pessoa virtuosa. Daí o caráter igualmente natural da família. Eu poderia fazer todo esse conteúdo aqui, toda essa palestra, toda essa aula, como você quiser chamar, apenas a partir dessa citação do Tomás de Aquino e dessa primeira parte, na verdade, encerrando nesse acréscimo que eu coloquei em itálico aqui no texto, daí o caráter igualmente natural da família. Porque se a união de homem e mulher naturalmente conduz à procriação, à geração de um filho, e naturalmente também a razão natural mostra que, considerando o que o ser humano é na sua essência, a criação de um filho ou a procriação, que normalmente nós entendemos num sentido mais físico, biológico apenas, a procriação ela tem em vista a formação integral do ser humano, né? Ou seja, como diz Tomás de Aquino, sua educação até o estado de ser humano perfeito, que é o estado de pessoa virtuosa. Ou, numa perspectiva mais contemporânea, o florescimento humano integral. Eu poderia terminar aqui apenas, né? Então, essa procriação
essa procriação como um fim do casamento, melhor dizendo, desculpa, né? A finalidade da união entre homem e mulher, o casamento como a união ditada pela razão natural, pensando nos prós e nos contras, inclusive psicológicos, né, da formação do ser humano, enfim, uma série de fatores, e essa união entre homem e mulher dando origem a filhos, e esses filhos gerados não apenas biologicamente, mas cuidados e educados, nutridos numa perspectiva integral. Tá bom? Só nessa primeira parte já seria suficiente, mas eu vou continuar para também apresentar a citação dentro do seu contexto um pouquinho mais amplo. Segundo, quanto ao fim secundário do matrimônio, que é o obséquio mútuo que os cônjuges mutuamente se dispensam na vida doméstica. Pois assim como a razão natural dita que os seres humanos vivam em sociedade, porque cada um isolado não é capaz de obter tudo o necessário à vida, motivo pelo qual o ser humano foi chamado naturalmente social, assim também a natureza induz a uma associação entre homem e mulher. Aqui é muito interessante, né? E de volta à primeira inclinação, que é a da procriação, geração de filhos. Aqui Tomás de Aquino também trabalha essa perspectiva do auxílio mútuo entre os cônjuges como sendo algo inerente à natureza humana. Como é inerente à natureza humana se associar a outros seres humanos para a sobrevivência, assim também homem e mulher se associam para que por meio de auxílios mútuos eles possam também sobreviver. Então, esse caráter social, esse caráter político, em sentido bem amplo, né, nada a ver com a política partidária de hoje, esse caráter político do ser humano, que é visto no convívio social, é aplicado por Tomás de Aquino aqui a esse âmbito menor, a essa esfera menor, que é o casamento. Então, como eu falei, essa é o casamento e, em razão do casamento, a família, né? Mas o casamento como base da família e o casamento na perspectiva da lei natural. Como eu mencionei, essa citação aqui seria suficiente para esgotar o conteúdo, a gente poderia trabalhar tudo a partir daqui, mas vamos avançar para a tradição da lei natural de forma mais ampla e para a nova teoria da lei natural de forma mais específica. Veja que o conceito de família ele é fundamental e as implicações ético-jurídicas do conceito de família na sociedade contemporânea também, essas implicações são muito relevantes, mesmo em discussões que parecem girar em torno de outros tópicos. Então, quando a gente vai discutir bioética e temas importantes da bioética, dentre os quais o mais evidente é o aborto, agregar uma camada em que se discute o conceito de família traz novos insights e novas perspectivas para a discussão. Ou seja, nós transcendemos aquele embate, aquela dicotomia pró-vida versus pró-escolha, quando nós agregamos essa análise da família à luz da lei natural. Mas também a política educacional, ela é muito enriquecida, discussões de política educacional são muito enriquecidas quando nós compreendemos a família à luz da lei natural. Eu já tenho feito isso na consideração da educação domiciliar. Eu lancei um livro no ano passado que contou com um artigo da professora Melissa Moschella como o primeiro capítulo. E a verdade é que quando nós olhamos o que é a família, o que a lei natural diz a respeito da família e como nós devemos considerar então a família do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, as discussões de política educacional acabam não se limitando a questões educacionais em sentido estrito, mas elas acabam tendo também uma nova dimensão, uma nova perspectiva. Tá bom? Dito isso, eu preciso também esclarecer que a minha ênfase nessa abordagem vai ser filosófica e não dogmática, certo? Esse aqui é um canal de direito sem juridiquês, mas eu não vou tratar aqui de assuntos de direito de família numa perspectiva dogmática, quer dizer, artigos do Código Civil, tá bom? Institutos de direito civil da família. Não, eu vou fazer uma análise muito mais profunda, uma análise filosófica da família a partir da lei natural. Então, para essa nossa conversa, o roteiro proposto é, primeiro, perguntar o que é lei natural. Primeiro, perguntar o que é lei natural. Segundo, a partir já da definição do que é lei natural, perguntar o que é família à luz da lei natural. Então, eu estou
inspirado no Tomás de Aquino aqui, seguindo uma metodologia o mais clássica possível. Tá? E aí depois, então, vamos fazer uma aplicação prática. Quais as consequências de se considerar que existe um conceito natural de família? Enfatizando, desde já, esclarecendo que o ponto 2 aqui é o ponto de maior substância dessa nossa conversa. Tá bom? O que é lei natural, então? Ora, lei natural é a lei da natureza humana, e quando nós falamos de natureza humana, nós podemos pensar no seu aspecto racional, no seu aspecto moral e no seu aspecto relacional. Nós temos uma contraposição aqui entre physis, representando a natureza, e nomos, representando uma convenção, o direito positivo, o direito legislado. Mas quando nós falamos em natureza humana, nós estamos falando aqui de racionalidade prática, e não de racionalidade especulativa. Tá? Isso aqui é bem importante enfatizar. A racionalidade prática pergunta sobre fins e sobre meios para alcançar esses fins. Por isso ela tem essa coloração ética, moral e também, é claro, jurídica, se ela servir como base para uma filosofia do direito, para uma teoria do direito. Eu trabalhei isso com mais detalhes, então eu não vou aprofundar tanto aqui. Eu trabalhei com mais detalhes no primeiro episódio do podcast do Direito Sem Juridiquês. É o vídeo que deve estar imediatamente antes desse aqui também no canal. É uma breve história do justnaturalismo e do justpositivismo. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais nessa distinção entre physis e nomos, nessa ideia da natureza racional, moral e relacional humana, sendo que qualquer um desses adjetivos engloba os demais, né? Eu recomendo que você, e convido você a assistir o vídeo anterior ou o primeiro episódio do podcast do Direito Sem Juridiquês. Aqui eu vou fazer a tentativa de uma abordagem que integra tomismo aristotelista, então aquela tradição que vem de Aristóteles e passa por Tomás de Aquino, com o neocalvinismo. Aqui eu estou trabalhando tanto em bases, para quem entende um pouco aí de apologética cristã, eu estou trabalhando tanto em bases evidencialistas quanto pressuposicionalistas. Tá bom? Evidencialismo, a ênfase do tomismo aristotelista, trabalha com as evidências, então eu vou, num primeiro momento, e de forma mais substancial inclusive, trabalhar com a consideração do que é a família a partir de dados mais exteriores mesmo, mais externos, né? A partir da compreensão da realidade, mas também uma perspectiva pressuposicionalista, daí mais focada no neocalvinismo, a pressuposição de que temos uma revelação de Deus contida na sua palavra, nas Escrituras, e que a majestade de Deus, a soberania divina, a graça comum em especial, tem coisas a nos ensinar aqui na consideração da família e da sua inserção na ordem natural e no contexto da sociedade de forma mais ampla. Então eu estou trabalhando nesses dois aspectos. Poderia muito bem ser um vídeo para o Teodidatas, o meu canal sobre teologia, tá bom? Mas eu fiz questão de publicar no Direito Sem Juridiquês para alcançar mais pessoas. Porque essa é uma abordagem muito relevante e que é uma abordagem de teoria do direito, sim. Tá? Mas caso você seja cristão e ainda não conheça o meu outro canal, vou deixar o link tanto para o canal no YouTube quanto para a página no Anchor. Também tem um podcast do Teodidatas hoje. Vamos avançar. Já tentamos entender o que é a lei natural. Agora uma pequena contribuição da professora Melissa Moschella sobre a tradição da lei natural. Essa citação é do capítulo 1, né, do livro Educação Domiciliar, um direito humano negativo, uma abordagem a partir da lei natural. Na verdade, originalmente isso aqui foi um artigo, isso aqui constou num artigo publicado pela professora Melissa Moschella com o título Natural Law, Parental Rights and Education Policy, Lei Natural, Direitos dos Pais e Política Educacional. Então você percebe que a professora Melissa tem muito a contribuir na área da família à luz da lei natural, mas também que ela tem uma ênfase aqui nesses trabalhos que eu considerei para o livro Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo, uma ênfase na questão da política educacional, embora a professora Melissa Moschella também tenha um trabalho muito significativo no campo da bioética. Tá bom? Então,
De acordo com a professora Melissa Moschella, a tradição da lei natural entende que existem princípios de ação justa, acessíveis à razão, os quais demandam que nossas escolhas estejam alinhadas com o ideal do bem-estar humano integral. Em outras palavras, se o ser humano tem uma natureza, qualquer que você entenda que seja essa natureza, existem princípios que são acessíveis à razão humana, tá? E que vão nos indicar a necessidade de fazer escolhas que estejam alinhadas com a ideia do bem-estar integral do ser humano. Não é o bem-estar em apenas um aspecto, mas o bem-estar do ser humano como um todo. Tá bom? É isso que, de forma bem resumida, a lei natural vai nos indicar, ou esses princípios de ação justa descobertos por meio do uso da razão, que compõem então a lei natural. Agora, o que é família à luz da lei natural? Já definida a família, vamos definir o que é família à luz da lei natural. O primeiro ponto aqui para nós avançarmos nessa definição é que a família é a unidade social mais básica. E aqui eu uso em conjunto Aristóteles com a Constituição da República Federativa do Brasil. É uma junção um tanto insólita aqui da minha parte, eu reconheço, porque a nossa compreensão do que é família à luz da lei natural não depende do que a Constituição diga, mas aqui a Constituição, ela de certa forma ressoa tudo aquilo que a lei natural nos diz sobre família. Porque no seu artigo 226, a Constituição da República Federativa do Brasil afirma que a família é a base da sociedade. Então, como quer que nós entendamos a sociedade, e até mesmo como quer que nós entendamos família, a família é a base da sociedade. Isso é muito significativo para nós pensarmos a família e para nós pensarmos a sociedade. Aqui, a Constituição ressoa a perspectiva da própria lei natural acerca da família, que pode ser vista na narrativa aristotélica, na narrativa que Aristóteles faz, né, na sua obra A Política. Nós temos a união de homem e mulher, a geração de filhos, temos uma família. Famílias se juntam e formam uma vila, as vilas se juntam e formam uma polis, a cidade-estado lá da Grécia. Então, essa narrativa aristotélica demonstra como que, historicamente, sociologicamente, na verdade até mesmo logicamente, a família precisa ser compreendida como a unidade social mais básica. E por ser a unidade social mais básica, por ser a própria base da sociedade, a família, isso é racionalidade prática. Não é porque a Constituição comanda. A família demanda, isso é um ditame da razoabilidade prática. Deveres, direitos, são ditames da razoabilidade prática na perspectiva da lei natural. A família demanda, como base da sociedade, especial proteção do Estado. É isso que diz o artigo 226 da Constituição. Mas isso, antes de qualquer coisa, é um ditame de racionalidade prática. Isso eu não estou afirmando por ser simplesmente uma norma positiva, ainda que seja uma norma positiva. E eu falei que a minha abordagem aqui não seria dogmática, de fato. A única menção dogmática que eu farei, o único dispositivo de uma norma positiva que eu vou fazer aqui é essa menção ao artigo 226 da Constituição, tá bom? Mas se nós quisermos avançar, aí essa definição é minha, tá? A partir dessas contribuições da tradição da lei natural de forma mais ampla, a família pode ser compreendida como a unidade social mais básica, formada pela aliança, o aspecto de aliança e não de contrato, que é muito importante, pela aliança entre um homem e uma mulher. Então, a partir daqui eu tenho um vínculo afetivo jurídico. Claro que entre o afetivo e o jurídico tem o moral aqui, né? O moral sendo a base para o jurídico. Mas um vínculo afetivo jurídico formado por essa aliança entre um homem e uma mulher. Mas também a família não é apenas isso. A família é formada pela aliança entre um homem e uma mulher e pelos laços biológicos e morais que unem os genitores com os seus filhos. E aqui nós estamos falando de um vínculo biológico, jurídico, também com o moral no meio, tá? Por que os laços que unem pais e filhos não são apenas biológicos, mas também morais? Ou em outras palavras, por que os laços que unem pais e filhos não são apenas físicos,
mas também metafísicos. Isso é indicado pela consideração da unidade psicofísica do ser humano. O termo técnico, vamos dizer assim, é esse: unidade psicofísica do ser humano. Mas, para simplificar, a compreensão de que o ser humano é uma unidade de corpo e alma. Porque o ser humano é uma unidade de corpo e alma, os vínculos biológicos que os pais, o vínculo biológico que os pais têm com os seus filhos, estabelece vínculos morais. E esses vínculos morais colocam os pais numa posição de especial relevância no que diz respeito à proteção e os cuidados com os filhos. E, se nós pensarmos em termos da sociedade mais ampla, exatamente essa posição privilegiada dos pais estabelece direitos dos pais, primeiro estabelece deveres dos pais para com os filhos, mas pensando na sociedade de forma mais ampla, estabelece direitos dos pais face a essa sociedade. Tá bom? Para que os pais possam se desincumbir dos seus deveres para com os filhos, eles têm que ter direitos em face da sociedade, direitos especialmente numa perspectiva negativa, né? Existe uma esfera de soberania, antecipando um ponto aqui do conteúdo que vai ser visto mais adiante, é uma esfera de atuação dos pais que não admite ingerência da comunidade política. Tá? Mas eu já estou avançando nas implicações, nas consequências. Nosso foco aqui ainda é considerar a definição de família à luz da lei natural. E como eu fiz muitos comentários paralelos, eu vou agora só fazer a leitura dessa definição que eu mesmo elaborei aqui a partir da própria tradição da lei natural, como eu mencionei. A família é a unidade social mais básica, formada pela aliança entre um homem e uma mulher, um vínculo afetivo jurídico, e pelos laços biológicos e morais que unem os genitores com seus filhos. Esse é um vínculo biológico jurídico. Bom, se nós olharmos para a tradição da lei natural de forma mais ampla, nós temos John Finnes afirmando o casamento como um bem humano básico. Tá? E também na perspectiva do John Finnes, a participação integradora da família nas 4 ordens da realidade. A família participa de forma muito especial na ordem natural, na ordem lógica e na ordem técnica e ética da sociedade. Tá bom? Mas deixando um pouco de lado essa parte das ordens da realidade, enfatizando um pouco o casamento e aí consequentemente a unidade familiar, né, como desdobramento desse casamento, o casamento como um bem humano básico, é importante destacar que originalmente o John Finnes não colocou o casamento no rol dos seus 7 bens humanos básicos, embora ele derivasse o casamento do direito à vida na perspectiva da procriação, da sociabilidade, que é a amizade, né, entre homem e mulher, aquela aliança, até mesmo do jogo na perspectiva do intercurso sexual, mas o Finnes, depois, revendo a sua posição, entendeu que o casamento deveria ser considerado como um dos bens humanos básicos, agora o 8º na lista, sendo que para você compreender o que é o ser humano, a própria natureza humana, você vai olhar para esses bens humanos básicos como primeiros princípios de razoabilidade prática, e a partir desses bens humanos básicos é que você constrói, por juízos de razoabilidade prática também, direitos e deveres. Tá bom? Um resumo do que seriam esses bens humanos básicos na perspectiva da nova teoria da lei natural, né, são as perspectivas, ou a perspectiva a partir da qual você compreende a natureza humana, é a partir desses bens humanos básicos. Tá bom? Então nós temos na lista dos 7 bens humanos básicos original, primeiro vida, depois casamento, em terceiro lugar o jogo, 4 apreciação estética, 5 sociabilidade ou amizade, 6 razoabilidade prática, a razoabilidade prática que permite que você possa, inclusive, articular esses diferentes bens humanos básicos em variadas situações da vida, a religião como um bem humano básico, a busca do ser humano pelo transcendente faz parte da consideração da própria natureza humana, e o casamento, então, como esse 8º bem humano básico. O John Finnes acrescentou isso, né, de forma bem específica no pós-fácio da sua obra Natural Law and Natural Rights, traduzida para o português como Lei Natural e Direitos Naturais. A ressalva é que a edição em língua portuguesa, a edição brasileira
da obra Natural Law and Natural Rights, Lei Natural e Direitos Naturais, ela é uma tradução feita em 2007 da primeira edição. Tá? A segunda edição foi lançada em 2011, em inglês, e é na segunda edição que você tem esse pós-fácil, no qual o Finis trata do casamento como um bem humano básico. E a maior autoridade no assunto, o casamento à luz da tradição da lei natural no Brasil, é a Jenny Heiker. Aqui está uma imagem do livro dela, A Razão do Casamento. Foi a dissertação de mestrado dela, orientada pelo professor Vitor Salles Pinheiro. Então fica aqui a recomendação, especialmente se você quiser compreender melhor esse assunto do casamento e da família, né? O casamento como um bem humano básico e a família como a família compreendida à luz da lei natural, o livro da Jenny Heiker, A Razão do Casamento, tá bom? Vamos avançar então. Olhando ainda a partir da lei natural, nós podemos compreender a humanidade como uma rede de doadores e recebedores. Essa é a perspectiva de Alasdair MacIntyre na sua obra Dependent Rational Animals. E assim nós temos, voltando lá para aquela definição, né, o vínculo biológico e moral que une pais e filhos, a abordagem da professora Melissa Moschella, a partir dessa compreensão de que a humanidade é uma rede de doadores e recebedores. E os pais nessa rede são as pessoas que estão mais comprometidas com os filhos, exatamente por serem aqueles que trazem o filho à existência. E trazer um novo ser humano à existência não significa simplesmente gerar fisicamente, não significa apenas cuidar materialmente desse ser humano, significa, na verdade, estar comprometido com o bem-estar integral e com o desenvolvimento humano integral deste ser humano. Tudo isso porque a família ela é uma unidade psicofísica. Quer dizer, a família não, desculpa. Tudo isso porque o ser humano é uma unidade psicofísica, uma unidade de corpo e alma. E quando você dá causa ao surgimento de uma nova vida, você não está apenas envolvido num ato biológico, mas esse ato biológico, por aquilo que o próprio ser humano é, estabelece imediatamente, né, traz consigo um vínculo também metafísico, um vínculo também moral. E aqui você já percebe as implicações dessa abordagem, dessa perspectiva no âmbito da bioética. Então a família ela é a unidade social mais básica, a gente já viu toda essa definição, mas ela também é uma esfera de soberania. A partir dessa perspectiva do papel primordial que os pais exercem nessa rede de doadores e recebedores, a família pode ser compreendida como uma esfera de soberania. E aqui é muito interessante porque a professora Melissa Moschella usa a mesma ideia, usa inclusive as mesmas expressões do Abraham Kuyper, sem ter tido contato com a obra do Kuyper nesse particular aqui. Isso eu perguntei diretamente para ela na entrevista que tivemos do lançamento do livro Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo. Mas, ainda que por caminhos diferentes, né, ainda que a professora Melissa fazendo uma abordagem evidencialista, aristotélico-tomista, e o Kuyper fazendo uma abordagem mais pressuposicionalista, a partir da sua ideia da majestade de Deus, da soberania de Deus e da graça comum, eles afirmam a mesma coisa, afirmam que a família é uma esfera de soberania. Como uma esfera de soberania, na verdade, voltando para a abordagem da professora Melissa, baseada lá no MacIntyre, os pais, então, têm uma autoridade sobre os filhos que é originária e que é pré-política. A autoridade dos pais sobre os filhos vem antes da autoridade da comunidade política. Certo? Aquele vínculo biológico e moral estabelece deveres dos pais para com os filhos, e esses deveres dos pais para com os filhos, para que possam ser desempenhados, estabelecem direitos dos pais frente à comunidade política, especialmente direitos negativos, direitos
ligados aos direitos de consciência, direitos educacionais que podem ser compreendidos como direitos negativos. Ou seja, a família comunidade de soberania não pode ser violada, nem física, nem moralmente, nem intelectualmente e nem na perspectiva das suas crenças, da sua liberdade, inclusive religiosamente. A família, enquanto esfera de soberania, não pode ser violada pela comunidade política. Falando um pouquinho da teoria do Kuyper aqui, o próprio Estado é uma esfera de soberania, mas é uma esfera de soberania reduzida à sua própria autoridade, estabelecida pela ordem natural, estabelecida pelos desígnios do Criador, na perspectiva do Kuyper. E essa autoridade do Estado, o Estado, enquanto autoridade, não pode interferir, a esfera de soberania estatal não pode interferir nas demais esferas de soberania da sociedade, da família, do mercado, então isso tem uma implicação importante de livre mercado, da arte, do conhecimento, das universidades, a educação. O Estado não pode interferir nessas áreas, não pode ingerir nessas áreas. O Estado pode agir para harmonizar, quando houver conflito entre essas esferas. Então, se há um conflito entre essas esferas de soberania, o Estado pode dirimir esse conflito, então primar pela harmonia na sociedade, e o Estado pode atuar para proteger o ente menos favorecido, o ente mais fraco, dentro de uma determinada esfera, o sujeito mais fraco dentro de uma determinada esfera. Isso ele pode fazer, mas ele não pode ingerir na autonomia da própria esfera. Tá bom? Essa é a visão do Abraham Kuyper sobre as esferas de soberania. E então nós percebemos que a atuação do Estado pode ser em defesa da família, quando ela estiver tendo a sua soberania ameaçada por outra esfera. O Estado, enquanto uma esfera de soberania, não pode ameaçar a soberania da família, e o Estado poderia atuar legitimamente em casos de abuso ou de negligência em favor da criança, aí sim, em favor do filho, aquele sujeito mais fraco dentro da relação da família como esfera de soberania. Tá bom? Agora, além de tudo isso, a família também além de ser a unidade social mais básica, além de ser uma esfera de soberania, a família, e aqui especificamente a família biológica, ela funciona como um caso central, usando a metodologia analítica do Aristóteles, a metodologia analógica do Aristóteles, do Tomás de Aquino e do John Finnis. Tá? Por que a família funciona como um caso central? Porque a compreensão de qualquer outra espécie de família é dependente da família biológica, tanto do ponto de vista biológico mesmo, quanto na análise dos vínculos morais e jurídicos decorrentes do vínculo biológico. Então, vamos pensar no caso mais próximo do caso central e mais simples, que é o caso de pais e filhos adotivos. Se não existisse o vínculo biológico prévio entre pais biológicos e filhos biológicos, aquela família adotiva não existiria. Aqueles filhos tiveram que vir, aquelas crianças tiveram que vir ao mundo a partir de pais biológicos. Aí você tem toda uma justificativa para a própria adoção, que vai ser centrada no próprio melhor interesse da criança. O pai biológico não tem condições de educar, de criar aquele filho, e aí, como um ato de amor, ele entrega a adoção. Isso pode ser a forma de compreendermos a adoção, à luz da lei natural. Mas, primeiro, tem que ter havido o vínculo biológico, ainda que do vínculo biológico não decorram, no sentido não de que não decorram naturalmente, porque eles decorrem naturalmente, mas ainda que os vínculos morais decorrentes do vínculo biológico acabem sendo quebrados, interrompidos por um fator externo, por uma outra questão, e sempre em benefício da criança. Mas primeiro há o nascimento biológico, para que depois possa haver uma família adotiva. Isso é a natureza das coisas, não tem como ser diferente disso. Da mesma forma, então, exatamente por isso, é que os vínculos morais dos pais adotivos e, consequentemente, os vínculos jurídicos vão ser exatamente os mesmos dos vínculos dos pais biológicos, vão ser uma reprodução desses vínculos.
certo? Isso é uma análise de razoabilidade prática. Como quer que nós consideremos família, hoje em dia houve uma alteração semântica, né, no próprio campo do direito, da dogmática jurídica no Brasil, né, o pessoal não fala mais em direito de família, fala em direito das famílias. O que eu estou propondo aqui, e eu não vou avançar de maneira nenhuma aqui, mas o que eu estou propondo é que, como quer que se pense famílias, quaisquer que sejam, a família biológica constituída entre homem e mulher, pais e filhos, é o caso central para você considerar qualquer outra família. E parece que é assim que as pessoas, inclusive, raciocinam, porque não tem como ser diferente. Isso aqui não é uma questão de condicionamento cultural, isso aqui não é uma questão de patriarcado, ou do que quer que seja. Isso aqui é simplesmente como as coisas funcionam. E ainda que você queira propor formas alternativas de família, você sempre vai acabar tendo que recorrer analogicamente à família biológica como um caso central para compreender. Mesmo que você estabeleça direitos, reconheça direitos para outros tipos de família, você vai precisar trabalhar com a família biológica como um caso central. Tá bem? Isso é que eu precisava também deixar claro, né, nesse momento da abordagem, ainda que eu não vá avançar nessas questões, até porque elas são muito polêmicas e o meu objetivo aqui não é fazer polêmica, é apenas expor a maneira como a lei natural nos ajuda a compreender a família e as consequências, as implicações práticas e jurídicas disso. E agora nós vamos então para essas consequências, né, para essas implicações. Bom, as consequências práticas de se considerar que existe um conceito natural de família, na bioética eu já mencionei, né, se você transcende, ou melhor, se você... Transcender não é uma boa palavra aqui, mas se você, a partir do vínculo biológico, entende como naturalmente decorrente um vínculo jurídico, um vínculo moral, isso agrega muito valor para a discussão bioética, né? A discussão no campo da bioética. Pensando especificamente numa questão mais pulsante como a do aborto, você vai além do mero debate pró-escolha, pró-vida, porque você, claro, do lado pró-vida, você agrega uma compreensão um pouco mais ampla do que é a própria família à luz da lei natural e de quais são as consequências morais e necessariamente jurídicas desse vínculo biológico. Tá bom? Mas na educação, você vai trabalhar a partir de uma lógica de subsidiariedade estatal. Tá? O Estado passa a ser visto como auxiliar e não como opositor ou mesmo concorrente à família. E isso faz com que você tenha que repensar toda a estrutura de políticas públicas educacionais, certo? Isso aqui é um princípio, é uma ótica diferente para pensar política educacional. E a professora Melissa Moschella tem um trabalho muito significativo nesse sentido. Como eu mencionei, talvez eu não tenha mencionado, mas está aqui o meu livro, Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo, publicado em coautoria, em parceria com a professora Melissa Moschella, porque ela tem um capítulo, que é uma parte bem significativa do livro, o primeiro capítulo, que estabelece as bases aí para a consideração da família à luz da lei natural e já trata dos insights iniciais a respeito dos reflexos disso na política educacional. Isso tem uma perspectiva muito mais ampla do que apenas a defesa da educação domiciliar, certo? Mas é claro que isso leva à defesa da educação domiciliar como um direito negativo, um direito que não pode ser violado pela comunidade política. Mas note que, intencionalmente, toda a minha abordagem nesse vídeo e nesse podcast, se você estiver ouvindo como um conteúdo de podcast, é que, ou melhor, toda a minha abordagem ela se concentrou não nessa consequência prática da família, do direito dos pais a educarem seus próprios filhos, do direito da educação domiciliar no âmbito da família, mas ela se concentrou antes na análise da família à luz da lei natural e nas possíveis implicações disso, tá bom? As implicações no âmbito educacional são muito relevantes. O direito natural, o direito humano, não fiz essa análise aqui, né? Negativo à educação domiciliar. Talvez seja o momento mais evidente, mais crucial de todo esse raciocínio, da aplicação desse raciocínio
no Brasil hoje, mas existe um amplo espectro dentro da política educacional, no qual a liberdade de crença e de consciência dos pais deve ser respeitada, tá? Porque os direitos educacionais dos pais, numa perspectiva mais ampla, e não apenas na educação domiciliar, tem esse caráter negativo. Tá? De novo, eu remeto aí ao trabalho da professora Melissa Moschella, mas a gente poderia pensar em vários aspectos, como educação sexual, educação religiosa. A partir daqui, tá? É nessa perspectiva que você pode modelar de forma adequada a ideia de vouchers educacionais. Então, puxa, a família quer colocar o seu filho numa escola que ensine os mesmos valores que ela. Vamos dizer que seja uma família adventista, ou que seja uma família cristã, ou até mesmo uma família espírita, ou uma família que é adepta da pedagogia Waldorf, o que quer que seja, certo? E essa família, então, sabe que o currículo da escola pública vai ter uma determinada linha e ela não concorda com aquela linha, ou ela gostaria que o seu filho pudesse ser educado numa perspectiva dos valores daquela própria família, e existe uma escola cristã que pode suprir isso, uma escola confessional. Aí a ideia de vouchers faz muito mais sentido à luz da liberdade de crença da família. Ela se coloca numa outra perspectiva da subsidiariedade estatal e não apenas na perspectiva da eficiência do serviço público, como muitas vezes o debate tem sido conduzido até no âmbito brasileiro. Então existe uma perspectiva mais profunda dessa discussão de vouchers educacionais, por exemplo. Tá? Falo isso porque a professora Melissa faz esse debate na sua dissertação de doutorado mesmo, desculpa. Nos Estados Unidos chama dissertação, não chama tese, como no Brasil. A professora Melissa Moschella faz essa discussão na sua dissertação de doutorado em Princeton. Então, apenas trazer essas reflexões aqui, sem pretender ser dogmático, né, conclusivo. Você pode perceber que existe amplas possibilidades de pesquisa sobre isso no Brasil. Tá? A coisa é bem embrionária aqui ainda. Tá? A tradição da lei natural já tem sido estudada, mas a perspectiva da lei natural sobre o casamento, sobre a família, tem sido explorada também. Mencionei o trabalho da Jenny Heiker aqui, mas é um âmbito muito rico de pesquisa, né? E o aspecto educacional e o aspecto da educação domiciliar é apenas um foco específico disso, tá? Mas se você quiser entender um pouco mais o que é a própria lei natural, acabo tratando disso, e o que é a família à luz da lei natural e quais são as consequências disso, daí já verticalizando bem para a questão da educação domiciliar e analisando todo o contexto brasileiro, inclusive decisão do Supremo. Vou deixar o link para o meu livro, né, Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo, na descrição do vídeo, e vou deixar também o link para o vídeo no qual eu faço a apresentação do livro de forma mais ampla na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Né? No podcast eu já tentei, não consegui, não funcionou direito, deixar link, vou ver se funciona, mas se o link não estiver lá clicável, eu peço que você só confira no YouTube ou na minha bio também no Instagram, você encontra esses links aí todos, tá? Especialmente o link para o livro, mas no YouTube eu vou deixar o link para o vídeo também, no qual eu faço a apresentação do livro. Já encerramos aqui com as considerações práticas. Eu achei que tinha mais um slide de encerramento, mas não. Então, nesse vídeo aqui, nesse episódio de podcast, nós conversamos sobre o que é a lei natural primeiro, o que é a família à luz da lei natural. Vimos que a família é essa unidade social mais básica, formada primeiro pela aliança entre um homem e uma mulher. Esse é um vínculo afetivo jurídico, mas também pelo vínculo, pelos laços biológicos e morais que os pais estabelecem com seus filhos. Aqui nós estamos tratando da unidade psicofísica do ser humano. E essa compreensão do que é a família
à luz da razão natural, como diz Tomás de Aquino, à luz da razoabilidade prática, como diria John Finnis, essa compreensão do que é a família nos diz muita coisa no âmbito da teoria do direito, no âmbito da política educacional, no âmbito de políticas públicas para a família, a gente poderia pensar também, nos diz muita coisa. Mas nos diz coisas muito diversas do que se propõe por aí, inclusive no âmbito do direito das famílias. Tá? Então, essa é uma análise para nos fazer repensar. E se você quer seguir um pouco por essa linha de reflexão, eu recomendo um vídeo que eu também acabei de postar. Estou postando junto com esse aqui, na verdade, que também se tornou um episódio do podcast lá do Teodidatas. O título desse vídeo e desse episódio é A História Ocidental através de Lentes Cristãs. Então, se você foi levado à reflexão a partir desse conteúdo, eu peço que você prossiga na reflexão comigo naquele outro vídeo, naquele outro conteúdo, que é um conteúdo de apologética histórica, apologética cultural, né? Enfim, realmente as coisas não estão funcionando bem no mundo hoje, né? E a tradição da lei natural pode nos indicar por quê e pode nos apresentar soluções. Tá bom? Mesmo que nós queiramos dialogar, né, e estabelecer direitos de famílias, ou das famílias, né, mesmo que nós precisemos, na verdade, raciocinar e estabelecer direitos das famílias, a tradição da lei natural nos ajuda, primeiro, com a família como um caso central, com a metodologia analógica, mas essa retomada da tradição da lei natural, essa nova força da tradição da lei natural pode refrear o ativismo, pode refrear alterações legislativas que forçam determinada realidade, pode refrear decisões judiciais totalmente esdrúxulas e absurdas com as quais nós temos enfrentado e visto atualmente, né? Então, esse é um conteúdo para nós refletirmos a respeito da realidade que enfrentamos hoje, da vida social que enfrentamos hoje, das necessidades que precisamos trabalhar e compreender, por um lado, sim, né? Mas, mais do que isso, que rumo nós queremos que a nossa sociedade tome. Né? Então, quando a gente pensa em termos de ativismo, em termos de políticas públicas, em termos de alteração legislativa, em termos de decisões judiciais, esse novo olhar sobre a tradição da lei natural é muito importante. E, de fato, ainda que tenha implicações importantes em termos de teoria do direito, essa análise da lei natural ela tem também um aspecto pré-jurídico, um aspecto político, um aspecto de motivação interna das próprias decisões judiciais, e tudo isso precisa ser trabalhado no Brasil, ainda que seja bastante tormentosa essa tarefa. Isso há de ser reconhecido. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu convido você a acompanhar o Direito Sem Juridiquês no podcast também. Vou deixar o link para o Anchor aqui na descrição. E se você estiver no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário também. Isso sempre é muito importante. E não se esqueça de conferir o Teodidatas também. O link vai estar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.